mandamos algumas fotos para alguns amigos, irmãos, os grupos de missionários da junta, dizendo que tudo pronto para o templo ser entregue para o Senhor, com certeza. E é isso que nós estamos nesse momento. Fico feliz de ver que a igreja vestiu a camisa, né? E estão aqui, e os irmãos trabalharam bastante hoje para deixar tudo em ordem para a celebração deste culto. E me alegro também pela presença dos pastores, né? E Deus abençoe a cada um dos missionários da junta. Missionários da junta, reverendo Natalício, está plantando a igreja em Joaquim Gomes, em Alagoas. Reverendo Hudson Franklin e a Isabelle, plantando a igreja em Jaguaruna. Reverendo Rodrigo, em Orleans. E reverendo Emerson, ainda da junta. A junta tem participado ainda do trabalho em Imbituba. E creio que são esses os missionários presentes. E eu gostaria de convidar os irmãos para lermos a Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, nos versos de 1 a 20. Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. A minha versão vai ser diferente da que será projetada aqui, mas os irmãos acompanhem com reverência, assentados como os irmãos se encontram, acompanhem a palavra do Senhor, que diz da seguinte maneira: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, sai desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe que, com insistência, que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram.
Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado. Então falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Deus os abençoe com a leitura da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, refrigera a nossa alma, ministra a graça do Senhor em cada um dos corações aqui presentes, atentos, com o coração totalmente voltado para o Senhor, para a glória do Senhor. Fala ao nosso coração, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não escolhi esse texto do homem que vivia no cemitério, porque tem um cemitério aqui do lado. Não foi por isso. Mas Deus colocou no meu coração esse texto, meus irmãos, porque eu vejo nesse texto um tema que é exatamente o poder extraordinário de Jesus. Esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse momento. O poder extraordinário de Jesus. Pastorei um jovem bem criado na casa do Senhor, cresceu na escola dominical, cresceu ouvindo os ensinamentos dos pais consagrados. E 14, 15 anos, aquele jovem começou a demonstrar uma rebeldia que a gente não sabia de onde vinha aquela rebeldia toda. E ele foi se afastando da igreja, encontrando amigos que realmente não eram amigos de fato, afastou-se da família, se envolveu com tantas coisas desse mundo, ficou totalmente desconhecido para todos. Cadê aquele jovem que nós conhecíamos, não conseguíamos ver mais no rosto e na vida daquele rapaz? Se envolveu com bebidas, com tantas coisas, com tudo que o diabo oferece. E ele foi perdendo as suas características, caráter, até que um dia, já morando sozinho, distante, perdido, ele estava na noite e Jesus foi ao encontro dele. Ah, meus irmãos, coisa linda quando Jesus se aproxima de nós. Coisa maravilhosa sentir o toque do Senhor Jesus na nossa vida. E aquele jovem voltou-se como um filho pródigo. E ele procurou a minha esposa e disse para ela: tia, eu queria que a senhora me discipulasse. E a minha esposa começou a fazer um trabalho com ele de ensino, de oração. Hoje esse jovem
é diácono da igreja, se casou, tem um filho, está esperando, sua esposa esperando outro filho, e um jovem feliz, restaurado, no meio da família, da igreja. Meus irmãos, não há coisa mais extraordinária do que o poder de Jesus. Não há nada mais maravilhoso do que quando o Senhor Jesus se aproxima de nós e nos toca com o seu poder. Esse texto, meus irmãos, está entre dois outros fatos da vida de Jesus, eventos que Jesus foi o protagonista. O primeiro deles, ele estava no barco e uma grande tempestade se apresenta ali no mar, e os discípulos apavorados, e eles chamam Jesus, que estava no barco, e Jesus apenas disse: acalma-te, vento. E as ondas lhe obedeceram. O Senhor Jesus tem poder sobre os eventos da natureza. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele controla o mundo, o universo, o tempo. Logo depois desse texto que foi lido, ele vai para a casa de Jairo. No caminho ele encontra com uma mulher enferma, que toca em Jesus. E Jesus para, no meio de uma multidão, Jesus para e fala: quem me tocou? Senhor, está todo mundo te tocando. Ele falou assim: não, de mim saiu o poder. O poder extraordinário de Jesus curou aquela mulher. E Jesus continua indo para a casa de Jairo. E ali, quando ele chega, as pessoas chorando, ele fala: não chore, a criança está apenas dormindo. Aí eles começaram a rir de Jesus. A debochar. Jesus entra naquele quarto, apenas estende a mão e diz para aquela menina: levanta-te. E a menina se levanta. Meus irmãos, Jesus, além do poder contra a natureza, sobre a natureza, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. E esse texto que nós lemos, Ele tem poder sobre o inferno. Esse é o poder extraordinário de Jesus. E quando lemos esse texto, meus irmãos, fala Gerazeno, em outro texto Gadareno, e alguns comentaristas explicam que é um problema dos copistas pela localização, mas eles estavam próximo do mar, e ali Jesus podia ter passado por outro caminho, mas ele vai em direção ao cemitério. Porque ele sabia que alguém precisava, naquele momento, experimentar do poder extraordinário do Senhor Jesus. E a gente pode fazer um retrato desse homem que precisava de Jesus. Primeiro, ele achava que ele era livre. Talvez ele tenha saído de casa em busca de liberdade, mas a liberdade dele era fake, não é? Ele achava que era livre para sair, mas ele se tornou escravo do cemitério, escravo da morte. Ele se achava livre para se vestir o que quiser, mas ele se tornou escravo da nudez e da loucura. Ele achava que ele era livre para fazer o que bem entendesse, mas ele se tornou escravo das cadeias e dos grilhões. É isso que o diabo faz.
É isso que o diabo faz com uma vida. Quando abrimos brechas, e as brechas começam pelo pecado, às vezes algo, entre aspas, ingênuo, coisas pequenas, mas um abismo vai chamando o outro, e o diabo vai se apoderando, vai oprimindo, ao ponto de possuir, como foi o caso desse homem, desse jovem. Ainda dentro do retrato dele, podemos ver que a sua vida se tornou uma vida nociva. Olha, ele se tornou violento, as pessoas não passavam por ali. Um homem sem roupa, correndo, indo atrás das pessoas. Ele se afastou da família, dos amigos. Ele se tornou sem amor próprio, ele se machucava, ele se feria com pedras, não tinha amor próprio. Ele se tornou violento com as autoridades, algemas e cadeias eram colocadas nele, ele se rebelava e destruía, como diz o texto, despedaçava os grilhões. É uma coisa sui generis, não é? É uma coisa impressionante. Que tornou a figura e a vida desse homem, desse jovem, que talvez tenha saído de casa por questões pequenas, mas às vezes a gente ouve por aí que quando a pessoa chega ao fundo do poço, ela descobre que ainda tem 1 metro ainda para se tornar mais profundo ainda o problema. E foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. E nessa hora, a única coisa que poderia salvar aquele homem era o poder extraordinário de Jesus. Nada mais. Nada mais. Ouvindo as histórias do nosso irmão Alisson. Levanta a mão aí, Alisson. Isso, o Alisson trabalha com penitenciárias. Ele é missionário das penitenciárias em Fortaleza. Guerreiro. E ele, essa semana ele citou um gadareno, né? É um gadareno, muitos ali são gadarenos, porque o pecado destrói famílias, destrói vidas, destrói relacionamentos. E quando isso acontece, a única coisa que resolve é o poder extraordinário de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pastor, pode falar aleluia aqui? Pode? Aqui cabe um aleluia, gente. Aleluia! É o poder extraordinário de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, olha, Jesus é tão maravilhoso que ele não muda de caminho, ele vai em direção às nossas vidas. Ele vai em direção àqueles que necessitam da sua graça. Ele não desviou, ele não fugiu. Ele foi ao encontro daquele jovem. E eu digo, meus irmãos, que esse é o propósito dessa igreja aqui em Araranguá. Amém? Amém. Meus irmãos, essa cidade precisa de Jesus. Jovens precisam de Jesus. Adolescentes, casais, famílias, homens, mulheres, precisam da graça de Jesus. E essa igreja tem que ser esse farol aceso, brilhante, onde a luz possa realmente brilhar,
Porque Jesus quer transformar vidas. Jesus quer usar essa igreja, quer usar os irmãos para alcançar jovens gadarenos perdidos por aí, famílias destruídas, que podem estar bem à nossa volta. Meus irmãos, certa vez um pastor contou de que ele foi numa igreja e eles cantaram manso e suave, Jesus está chamando. Né? Só que tinha um homem lá que chamava João Alves. E ele entendia, venha João Alves, Jesus está chamando. E quanto mais cantava, mais ele entendia que ele estava chamando ele. E acabou o hino e ele levantou. Eu estou aqui, pastor. Eu estou aqui. Eu preciso da graça de Jesus. Jesus está me chamando. Meus irmãos, a igreja é para isso. É uma tristeza ver estatísticas missionárias que falam que mais de 90% dos recursos de uma igreja são gastos dentro dela mesma. Enquanto o mundo está perdido, enquanto há pessoas perdidas e as igrejas não fazem projetos missionários de ir em busca dos que estão perdidos. Crianças, pais que não sabem como educar seus filhos e as crianças vão ficando perdidas, deprimidas, ansiosas. É para isso que há uma igreja numa cidade. Meus irmãos, em segundo lugar, em primeiro lugar, Jesus vai onde está o perdido. Mas em segundo lugar, ele faz o diagnóstico. Ele sabia que aquele jovem estava possesso, mas ele olha para aquele jovem e pergunta para ele: qual é o seu nome? Sabe, meus irmãos, Jesus, ele trabalha com o seu poder extraordinário de forma pessoal, não é por atacar. Algum tempo atrás, a gente ouvia aí na televisão que o pastor tirava o paletó e passava o paletó assim, rodando, e ia caindo gente por atacado. Você ouviu isso, né, Rodrigo? Mas Jesus, meus irmãos, ele trabalha de forma individual. Qual é o teu nome? O que você faz? O que você precisa? O que você sente no seu coração? Qual a sua carência? E aquele homem, ele não pôde nem responder, porque os espíritos responderam no lugar dele: me chamo Legião, porque aqui tem muitos. Meus irmãos, olha, aquele jovem havia dado brechas para que ele fosse totalmente manipulado e dirigido pelos demônios, mas tudo começa com o pecado. Esse é o problema do homem. Seja ele quem for, seja qual for o nome dele ou dela, o problema se chama pecado. E Jesus sobe naquela cruz, derrama o seu sangue precioso para perdoar os pecados. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, são os pecados que abrem as brechas na nossa vida para o mal, para a opressão, para a tristeza, para o afastamento dos cônjuges, para o afastamento dos pais aos seus filhos, para o distanciamento de irmãos. É o pecado. E Jesus faz o diagnóstico. Meus irmãos, não tem outro que sabe e conhece o nosso coração. Mas em terceiro lugar, vemos nesse texto também que ele
devolve aquele jovem para a sua família e para a sociedade. Eu fico impressionado com o texto, porque eu não sei se as pessoas vieram da cidade porque ficaram sabendo da transformação daquele jovem ou porque ficaram sabendo do prejuízo dos 2.000 porcos. E os homens chegam para Jesus e falam: vamos embora, vai embora. Você vai causar outros prejuízos para nós. Esse é o problema do materialismo, do mundo. Porque muitas vezes damos mais valor para as coisas do mundo ou mais valor para as coisas do mundo do que com as coisas espirituais. Essa semana, os irmãos do Mão na Massa ficaram preocupados. Essa semana, a gente conversando, mas desde a primeira semana que chegaram aqui, eles ficaram preocupados. Falaram assim: essa cidade vai acabar, pelo tanto de enterro que foi feito e seguido aqui no cemitério, e daqui dava para ver tudo. E já na última semana, um grande enterro, muita gente, parece que uma senhora da cidade, rica, pelo menos foi o que nós ouvimos. Meus irmãos, esse é o destino daqueles que colocam o mundo, o materialismo, em primeiro lugar. O que nós precisamos é trazer ou buscar tesouros que a traça não corrói. Buscar a graça de Jesus, é Ele. Mas finalmente, meus irmãos, eu quero terminar nesse texto, talvez uma das coisas mais lindas desse texto, vemos no final, nos últimos versículos. As pessoas chegaram e viram aquele jovem sentado, vestido, em perfeito juízo, ouvindo Jesus. Pensaram nisso, meus irmãos? Um jovem que há pouco tempo estava ali se ferindo com pedras, sem roupa, louco. Agora ele estava sentado, de roupa, em perfeito juízo. Meus irmãos, é o poder extraordinário de Jesus. E ele fala com Jesus: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero ir com o Senhor, porque o Senhor transformou a minha vida. O Senhor transformou a minha trajetória. E o Senhor Jesus disse para ele: não, você não vai comigo. Você fica. E eu creio, meus irmãos, que essa é a mensagem para essa igreja hoje. Amém? Essa é a mensagem para a igreja em Araranguá, para as igrejas do presbitério aqui no sul de Santa Catarina, as igrejas desse estado, que é, em termos de igrejas presbiterianas, o terceiro proporcionalmente com o menor número de igrejas presbiterianas. O primeiro, Rio Grande do Sul, maior porcentagem de cidades sem IPB está no Rio Grande do Sul. Em segundo, o Piauí, terra do nosso presidente. Mas em terceiro lugar está Santa Catarina. E talvez a gente prefira ficar aqui dentro desse belo templo, ouvindo belos louvores, se emocionando, né, Rafael? Se emocionando, vivendo na glória de Deus, mas Jesus olha para cada um de nós e diz: não, quero que você vá para a sua família, quero que você fale o seu testemunho para os seus parentes,
Eu quero que você leve a mensagem do poder extraordinário de Jesus para os seus amigos. E aquele jovem obedeceu, e ele não só ficou naquela cidade, mas ele ficou nas 10 cidades que estavam ali em volta. E o texto diz que ele foi para Decápolis, que eram, na verdade, 10 pequenas cidades na sua região. Meus irmãos, o Senhor está falando ao nosso coração nessa noite. E a minha palavra, no nome de Jesus, é que cada irmão aqui presente, seja de que igreja for, de qual cidade for, nosso irmão Marcos, ele vai para Novo Aripuanã, no Amazonas. Vem de lá para construir essa igreja. Outro de Alagoas, outro de Fortaleza, outro ali, Vitor, Quixadá, no Ceará. Já ouviram falar de Quixadá? Já ouviu, né? Irmãos que estão aqui próximos, Orleans, não é? E outras cidades precisam ouvir o testemunho do poder extraordinário de Jesus. Meu querido, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, sejam missionários. Sejam missionários para a glória do Senhor Deus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus.